gente querida. Nós estamos aqui no Betânia Cast, que é um movimento que estamos fazendo, convidando pessoas para falar um pouco desse novo momento, que é um novo espaço, uma nova Betânia. E estamos aqui com nada menos que Pastor Theo. Essa aqui é a casa dele, na verdade, viu, gente? A gente invadiu aqui. O Pastor Theo está num momento de repouso, né? Depois da cirurgia, mas abriu as portas aqui para ter um tempinho com a gente. E com o pastor auxiliar, o Lucas Reis, também. Nós vamos falar um pouco também dessa nova Betânia, do que o Senhor tem feito e o que o prédio, como metáfora, né, pode nos ensinar sobre esse novo tempo do Senhor nas nossas vidas, né? Então, assim, para começar agora, e para vocês tirarem a saudade aqui de ouvir o pastor Theo, a primeira pergunta é aquela pergunta clássica, né? Pastor Theo, pastor Lucas, por que construímos? Letícia, querido, olha só, a construção do templo e agora do prédio, que a gente vai, pela graça de Deus, inaugurar no dia 3 de março, tem a ver com a própria caminhada da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento da nossa vida espiritual. É assim que tem que ser, né? Deus nos plantou num lugar diferente desse, onde a gente está hoje, lá na Rua Major Frois, mesmo ali em São Francisco, e logo, por conta desse avanço do reino de Deus, na forma também de uma expansão da igreja, mais gente chegando, aquele lugar ficou pequeno. Assim aconteceu com a nossa sede nova. Plantamos ali aquele lugar com os pastores que nos antecederam, colocando ali um balão, uma tenda que abrigou muito bem durante uma boa temporada. Era um lugar quente a beça. Só quem participou daqueles cultos no verão que pode se lembrar. E eu sei que o Vandy falou uma vez que os seminaristas usavam terno para pregar naquela época, viu, pastor? Viu, pastor Lucas? Você se salvou. Ainda bem que nós temos que mudar. Mas então, de fato, a construção tem a ver com o crescimento da nossa vida com Deus. A igreja vai crescendo e isso significa também uma expansão física, necessidade de melhores acomodações, melhores espaços, a multiplicação dos ministérios. E você sabe que quando o projeto foi feito para o templo e para o prédio anexo, muita coisa que hoje a gente já tem não se pensava. Creche, Avante, projetos sociais, eles foram crescendo à medida em que a construção foi avançando. E a necessidade foi se acomodando àquilo que nem tinha sido pensado, né? Mas já estava sendo construído e edificado. Então, eu acho, como você falou, é uma metáfora assim maravilhosa da nossa caminhada com Deus, que não pode ser uma caminhada, tem que avançar. O tempo todo a Bíblia falando do crescimento na fé, na graça, avanço. A igreja referenciada como sendo uma construção, um edifício, uma casa viva. Pedro usa, inclusive, exatamente essa expressão de uma construção, pedras vivas. Então, de fato, o que a gente pensa o tempo todo é em ter esse prédio como uma representação da nossa experiência de crescimento na fé no Senhor e tudo mais, né? E é bom pensar isso também num senso de continuidade, né, de ver diferentes gerações, uma passando para a outra, o mesmo senso de propósito e Deus conferindo essa continuidade, como você bem lembrou, né? Algumas gerações atrás, ou a geração passada, não imaginava o que seria feito hoje, mas ao mesmo tempo já estava com a mão na arada, já estava fazendo algo, e ao longo do tempo Deus foi mostrando os caminhos, foi aclarando as coisas, de maneira que hoje a gente pode dar continuidade, expandir, e só Deus sabe o que será feito no futuro, mas a gente continua fazendo algo, continua impulsionando aquilo que tem sido feito, investindo, construindo,
e no final das contas é o próprio Senhor que vai dar a finalidade, o uso, mas todos nós participando de alguma forma. É verdade. Sim, e até nisso que o senhor falou, pastor, antes, quando iniciamos, a pedra fundamental lá foi lançada, não se pensava que a creche ocuparia o primeiro andar, que teria um projeto para o Avante ocupar o segundo andar, né? Mas sempre se pensou que a igreja ocuparia aquele lugar, né? Então, temos agora várias possibilidades de ocupação ali. Essas possibilidades de ocupação, na verdade, são possibilidades de serviço, né? A igreja vai poder respirar, os ministérios vão poder falar, a gente pode implementar tal coisa, porque tem um espaço físico para isso. E aí a gente frisamos tanto nas últimas campanhas a questão da ação social, que a gente também esqueceu de falar um pouquinho disso, né? É um prédio para a igreja, né, pastor? Sem dúvida, Letícia. São dois elementos que a gente tem que conjugar adequadamente, né? E eu tenho certeza que o projeto do qual eu pessoalmente não participei, muito mais na conta do pastor Josué, nosso amigo querido, que foi quem ousou, né, avançar com a construção a partir do templo, mas eu tenho absoluta certeza que estava no coração dele, como nos pais fundadores da igreja, essa ideia de um ambiente de abrigo, de cuidado da própria igreja, de fortalecimento da igreja, um ambiente que seja, ou que fosse um ambiente adequado para o fortalecimento, para o crescimento da membresia, né? Da comunhão, da socialização, do crescimento, do ensino. Nós tivemos a escola de pastores que tantos pastores formou, usando um ambiente que foi o anterior a esse. Pela graça de Jesus, nós vamos ter de novo um ambiente de formação de obreiros, de obreiras, de pastores, pastoras. Vai ser uma beleza, né? Nesse sentido. E, ao mesmo tempo, um ambiente aberto para o serviço, para abrigar gente das comunidades vizinhas. Bênção a gente poder receber, como a gente recebe nas nossas instalações, por exemplo, a Orquestra de Cordas da Grota, né? E movimento que a prefeitura quer fazer, campanha de vacinação, seja o que for, nessa interação integrada com a nossa comunidade, serviço missionário, assim que tem que acontecer. Então, as duas ocupações são propósito, né? E a finalidade desse ambiente. E até, né, amor, a gente tem visto isso acontecer, reunião do 27+, que acontece no sábado, 7h30 da noite, e 8 horas tem os jovens, né? Então já um burburinho está acontecendo, né? Às vezes ocupações simultâneas, e uma experiência que eu achei bem interessante foi durante a conferência da Wave do ano passado, como o prédio foi importante para criar alguns ambientes que foram úteis, né? Seja um espaço para os voluntários estarem, para a gente receber os convidados de fora. Então, ao mesmo tempo, um ministério só usando, demandando tanto tempo como o prédio, e ver essa sintonia dos espaços, esse encaixe, além dessa possibilidade de ministérios simultaneamente estarem usando, utilizando. Isso enriquece demais o uso do espaço. Não vemos, como foi colocado, né, apenas como ação social. É importante, é bom ver essa finalidade sendo cumprida. Ao mesmo tempo, também é muito bom ver as diferentes áreas da igreja também, jovens, os adolescentes, os mais maduros, usando para as suas funções, para as suas atividades, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E uma coisa interessante que eu até contei para eles aqui antes na nossa conversa podcast, eu já cheguei uma vez para fazer uma reunião que fosse lá no Salão de Cristal, já tinha um outro ministério ocupando, e na hora que eu fui falar com a pessoa, tinha já um outro líder falando, mas está ocupado? Eu falei, mas eu já estou na fila. Então, o que quer dizer, né? Tinham 3 ministérios querendo usar o único espaço que havia na época. E agora a gente não vai viver essas situações. Então a igreja precisa se animar, porque tem muita coisa agora para ser feita, com espaço adequado para conseguir, né, envolver as pessoas, dar continuidade a ideias que vêm do coração de Deus. Então
só para deixar aqui um recado, né? Anime-se com a ideia do prédio anexo, porque realmente agora nós temos como colocar coisas que o Senhor tem colocado no seu coração, líder, que agora vai poder ser desenvolvidas, né? Fora... Isso, Letícia, isso mesmo, você está falando, estou lembrando aqui, gente, nós vamos ter ali uma sala dedicada à oração. Né? Que sonho! Eu ia falar isso agora. Um ambiente consagrado, sim, preparado, com a ambientação, com a decoração própria, para que ininterruptamente a gente tenha intercessores se revezando ali. Vai ser uma coisa sublime, maravilhosa. Estúdio para fazer essas gravações de maneira ótima, um mini auditório caprichadíssimo, né? Ambiente de trabalho compartilhado, de modo que a gente vai poder interagir assim muito ao vivo e a cores com gente com quem a gente trabalha e que nesse momento a gente não consegue juntar. Vai ser uma maravilha. Eu estou assim absolutamente fora de mim, empolgado. No caso dos pastores, também os gabinetes, né, que nós teremos. Atualmente uma das nossas dificuldades é ter o próprio espaço para os pastores receberem pessoas, ou alguns pastores estarem na igreja ao mesmo tempo. Mas com o prédio, com certeza, podemos ter mais contato e mais disponibilidade para receber, dar conselhos, aconselhar e ter as conversas pastorais que fazem parte do trabalho, né? Isso vai ser muito bom. Sim, lembrando que o terceiro andar na verdade, da ocupação ministerial da igreja, né? Então, a parte de administração, quanto a parte da equipe pastoral, vão ali ficar. E isso é muito importante para eles também, né? Esse espaço de convivência que eles estão falando, esse espaço em que uma ideia foi colocada, já pode ser executada, gabinetes podem ser feitos, o encaminhamento já pode ser executado de uma forma muito mais rápida. Então, assim, uma velocidade que a igreja vai ganhar, né, a partir da conquista também, da finalização do terceiro andar do prédio anexo, que vai ser lindo. Não, o Pastor Theo não vai mais emprestar gabinete depois de finalizado o terceiro andar. Então, peçam tudo que tem que pedir agora. Depois Letícia, olha, estou lembrando aqui mais um elemento assim que finalmente a gente vai poder ter. As crianças, que são máxima prioridade do trabalho da igreja, elas vão ter um ambiente adequado, né? Compatível com as necessidades que elas têm. Crianças de todas as idades, os adolescentes, que maravilha, que sonho que vai ser, né? As crianças com necessidades especiais, está tudo planejado para alojar, vão ter salas assim, adaptadas, ambientadas, um berçário bacana, legalzinho, que as mães e os pais vão poder trazer os seus filhos participando do culto, e a criançada ali sendo acolhida e atendida, cuidada e ensinada desde cedinho, né? Desde os primeiros meses de vida atendidos ali. Isso é bênção, né? Tudo isso faz muita falta, como a gente conversava antes. A gente vê o cuidado, o zelo de Deus no Antigo Testamento, o povo, e Deus determina que houvesse uma tenda do encontro, né? Um ambiente móvel que acompanhou a jornada do povo, mas uma tenda feita com tanto esmero, Deus especificando com tanto cuidado. Depois o templo de Salomão, aquela coisa linda. O templo da igreja apostólica foi diferente, mas da mesma maneira a importância enorme do ambiente congregacional. Casas recebendo a igreja se reunindo no templo, e assim foi. Então, tudo isso tem um sentido muito maravilhoso, né? E a gente sempre fala sobre o prédio, sobre os desafios da construção, e sempre tratamos disso nessa perspectiva, quando falamos com os pastores, né? Uma perspectiva muito do cargo deles, de pastores, né? Mas agora eu queria fazer uma pergunta assim mais pessoal, né? Como esse desafio da construção, que quando o senhor já foi para Betânia, né, nesse segundo mandato, né, pastor, já assumindo, já tinha esse desafio aí te esperando, né? Mas o que, né, e o Lucas também vai falar a respeito disso, na perspectiva dele, o que
todos esses desafios em relação a essa expansão falou ao seu coração, agregou ao seu coração? Como fortaleceu a sua fé de uma maneira mais pessoal? Como que Deus tem falado com o senhor nesse tempo? Letícia, pergunta boa e profunda, que me deixa assim engasgado e comovido, porque obra, um desafio desse para uma igreja do nosso porte é uma coisa muito grandiosa, né? O desafio, por exemplo, financeiro que acompanha uma construção dessa é muito maior do que o que a gente pode enxergar. Se você for olhar para o bottom line ali, né, as receitas da igreja desde o início dessa construção, a gente diria, isso é coisa de maluco, você não pode entrar numa aventura dessa. E aí, num passo que não foi rápido, foi demorado, mas crendo plenamente que foi o passo de Deus, sem comprometer o essencial, como a gente já comentou algumas vezes, a obra é um meio, o prédio é um meio, não é o fim, a igreja não existe por conta disso, né? É o contrário. Então, mas dessa maneira a igreja foi avançando, e como Deus tem provido de maneira tão fantástica, tão maravilhosa no nosso passo, no passo dele, eu creio, ajustado à nossa personalidade, à nossa maneira de ser, às nossas prioridades. Esse período todo de construção, desde o templo, a igreja só cresceu, só se expandiu para fora daquela fronteira ali local, né? A gente conversava sobre isso há pouco, que as congregações que viraram igrejas a partir da Betânia cresceram justamente nessa fase. Então, o fato de haver obra nunca comprometeu o fim da igreja, a busca pela glória do Senhor, o avanço missionário, tudo isso foi acontecendo simultaneamente. E eu fiquei aqui engasgado por isso, porque é um tremendo desafio à nossa fé, e de maneira muito natural Deus vai provendo. Agora, nesse impulso desses últimos meses, outra vez Deus se manifestando, quando a gente diz assim, olha, a gente já esgotou as nossas possibilidades, e Deus surpreende mandando mais gente, mais recurso, renovando a vitalidade de quem já está ali há muito tempo. Então, coisa muito, muito grandiosa, como Deus faz. Tá certo. Na minha experiência, algo muito parecido eu poderia dizer com relação à provisão de Deus, destacando também como foi bonito ver a igreja em oração se voltando para esse propósito. Além do esforço financeiro, além das doações, das ofertas, ver como a igreja e o movimento de oração se voltaram para esse propósito, e ver a igreja unida em oração, crendo que pela fé Deus traria o suprimento, como de fato está trazendo, só enriqueceu minha experiência de fé. Eu também lembro que antes da construção do prédio, quando ainda o templo estava sendo construído, na época Josué à frente da igreja, tivemos a campanha 1 real por um ideal, e eu muito novinho, tinha a minha latinha em casa, que eles davam para as crianças do Ministério Infantil, para colocar moeda. Então eram 25 centavos, eram 50 centavos, que eu, já bem novinho, era incentivado a colocar, e pude ver como desde cedo algumas crianças também, além de mim, puderam ter essa experiência de contribuir para a obra, se engajar na vida da igreja, se integrar, fazer parte, se sentir parte. Isso, para quem vive, é marcante. Sim. E lembrando disso, né, dessa forma pessoal que Deus faz, eu lembro também, o pastor Theo vai lembrar muito bem, eu ainda não namorava você, mas em 2019 teve um rebuliço, assim, né, um alvoroço lá na igreja, a gente se comprometeu, o conselho se comprometeu com um valor de quase 800 mil, né, pastor, algo assim, e faltando 3 meses, eu lembro de anunciar isso lá na igreja, falta 3 meses, nós temos esse valor para ser arrecadado, e eu lembro quando eu falei isso, a igreja ficou num silêncio, assim, aí todo mundo depois
parece que foi despertando alguma coisa assim, aí vinham falando, eu sei que meu celular ficou cheio de mensagens, pessoas querendo se engajar, e a gente fez muita coisa que deu para fazer, né, passou dentro do que a gente conseguiu também desenvolver, foi feito, mas eu lembro de especificamente uma coisa, de uma senhora que era da comunidade, ela frequenta até hoje a igreja, e ela veio falar para mim assim, porque eu dou R$80 todo mês para a obra, né? E eu sei que ela ganhava um salário mínimo, né? Então, R$80 ali de uma senhora que é a chefe de família é um valor, é da viúva ali que tá dando, né? Então, assim, eu lembro disso, e eu lembro que eu caía lágrima, assim, de pensar que, na verdade, era o próprio Senhor que estava mexendo com as nossas prioridades financeiras, de quem pode dar muito, de quem pode dar pouco, mas fazendo algo, e é isso que fez nosso coração se aquecer cada vez mais e conseguir fazer o pagamento disso. Não foi porque alguém deu ofertas grandes, etc., mas é porque tinham as pobres viúvas contribuindo, todo mundo com o que podia se doando para o Senhor. Então foi muito bonito de ver isso também. Mesmo. Falou muito ao meu coração sobre o poder de uma igreja que anda em unidade, né? É isso. Eu já ia chorar. Mas é um podcast de alegria, de celebração. Estamos aqui felizes. Comovido, né? Emocionado com esse tema, esse assunto. Sim. E também a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, que na pandemia o pastor Theo trouxe muito mais vezes nos cultos, quando ele pregava, apresentava de uma forma assim muito aberta, né, que o Senhor estava trazendo um novo tempo para a igreja, e a Nova Betânia estava se colocando realmente, que era uma obra de Deus, né? E a pandemia fez com que todo mundo perdesse o controle das coisas, mas aí que a obra é feita. Porque a gente perde, né? Não está nas nossas mãos mais. E sobre isso, pastor, sobre essa Nova Betânia, que às vezes a gente fala isso, mas fica num campo assim, que simbólico, não é tão palpável. Quem é essa Nova Betânia, né? Que é isso? Do que estamos falando, né? Tá certo. Olha, eu vou falar do óbvio, né? Mas é o óbvio do que seja uma igreja bíblica, que começa pelo seguinte, que marca, que mais a gente deseja ter no nosso coração, na nossa personalidade, na nossa vida de igreja. Uma igreja parecida com Jesus. Não tem coisa que apele mais para o nosso coração do que a gente imaginar aquela expressão da Igreja Apostólica sendo reproduzida na nossa vida. Gente que era inimiga do Evangelho lá em Jerusalém, e olhando para Pedro, e a Bíblia diz lá, vocês se lembram do texto em Atos, dizendo assim, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa incrível! Sabendo que Pedro, como os outros que estavam testemunhando, eram iletrados, incultos, mas olharam para aquele pessoal dando testemunho. Depois a igreja que contava com a simpatia do povo. Eles eram odiados pelas autoridades do povo, né? Mas o povo, impactado pelo ministério daquela igreja apostólica, reconhecia que eles eram parecidos com Jesus. Depois, por que foram chamados cristãos em Antioquia? Né? Porque olhava para aquele grupo e dizia, eles se parecem com Jesus. Então, nesse meu longo discurso aqui, se for resumir, colocamos 7 marcas, né? Foi uma proposição de 7 marcas para essa nova igreja. Mas a síntese é essa, não tem alvo maior do que todos os dias a gente conferir se nossa vida se parece mais com Cristo, o caráter de Cristo, a sua palavra, a sua visão. Por isso é que a gente começou com uma primeira marca, desdobrando a semelhança com Jesus, falando de uma igreja transbordante em amor. Esse amor, como especificado na Escritura, amor de Deus, amor que se entrega, é essa Nova Betânia que a gente quer. Então, eu estou falando do óbvio porque igreja é isso, não é a Betânia. A igreja de Cristo tem que ser assim.
Mas a questão é que a gente corre o risco de fugir desse ideal, né? Tem tanta coisa que chama a nossa atenção. Sim. Uma igreja com boa edificação, com bom prédio, com ministérios de excelência, nada disso vai servir se no final das contas, olhando para o que a gente faz, vive, não se descubra semelhança nossa com Cristo. Então, é isso. Aí falamos de uma igreja firme na doutrina, porque como é que a gente vai ser parecido com Cristo se for uma igreja frágil doutrinariamente, uma igreja que é volátil, volúvel, né? A Escritura fala da constância de Cristo como um elemento que a gente tem que perseguir. Então, é assim. Não falaria das 7, mas se a gente pensar nessa e guardar no nosso coração, eu quero ser parecido com Jesus, né? Do meu jeito, cada um com o seu modo, desde as crianças aos mais velhos. Alguém que nem sabe exatamente quem é Cristo, mas diga, não, esse pessoal se parece com esse de quem eles falam e a quem eles anunciam, né? Sim, amém, amém. E você, pastor dos jovens, então, que vai com certeza, né, se Deus permitir, acompanhar a Nova Betânia dentro desse rebanho, né, que te foi conferido, o que você pensa sobre esse novo tempo? A gente está falando de um novo espaço, uma Nova Betânia. Um novo espaço a gente está sabendo fisicamente de onde está, né, GPSzinho ali para Janex. E essa Nova Betânia, o que você deseja e espera? Na linha do que o pastor Theo falou, a imagem que me vem muito forte é que a mesma que algumas vezes Paulo usa, né, da corrida, do atleta. Muitas vezes a vida cristã é comparada a isso. E olhando para a história da igreja, a igreja como um todo, desde o tempo dos apóstolos, esses mesmos apóstolos que eram reconhecidos como semelhantes a Cristo, foram batalhando, foram cumprindo essa corrida e passando adiante, e Deus nos escolheu para esse tempo, escolheu o pastor Theo para esse tempo, me escolheu para agora, e se ele permitir mais um pouco à frente, para continuarmos isso. Nós recebemos um legado espiritual, recebemos essa doutrina dos apóstolos, recebemos exemplo deles e colocamos isso adiante. Temos essa missão de, agora no meu tempo que Deus separou para vivermos, para ministrarmos na nossa cidade, temos que fazer aquilo que a própria palavra de Deus deixa muito claro, né? Que é testemunhar do amor de Deus e levar num contexto tão desafiador como era desde aquele tempo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Esse senso de colocar adiante, de levar para frente e cumprir nessa minha geração o propósito que Deus estabeleceu para nós, para que futuramente as gerações que virão também recebam de nós o anúncio do poder de Deus e das obras de Deus, como alguns salmos falam, né? Uma geração anunciará a outra geração das maravilhas de Deus, e prosseguir com essa história que está sendo escrita e que na visão de Deus é uma só, né? Deus vê tudo do ponto de vista da eternidade e nós todos estamos unidos, né, nessa maravilhosa obra de Deus que é cumprida a cada geração, a cada tempo. E particularmente, que para finalizar a minha fala, com certeza meu desejo é ver a cidade sendo transformada por essa mensagem. Temos igrejas, outras comunidades irmãs em Niterói, mas Deus nos tem confiado uma parcela, uma parte do trabalho nessa cidade. Há pessoas específicas, há grupos específicos que nós precisamos alcançar, que Deus tem confiado. Deus, como nós repetimos muitas vezes, tem nos colocado num lugar estratégico, muito singular em São Francisco, ao lado de algumas comunidades, e a obra está diante de nós. E ser fiel a esse chamado específico que Deus tem para a Igreja Betânia é algo que aquece o meu coração, e passar isso para a próxima geração. Muito bom, Lucas. Letícia, na sua pergunta, sem alongar muito, mas me permita aqui lembrar de duas situações que Atos descreve, que fazem parte desse sonho, desse ideal. Primeiro, as autoridades
em Jerusalém, repreendendo os discípulos e dizendo uma coisa maravilhosa, dizendo assim: olha, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, chamando a atenção deles. E se você for ler ali o texto, eu sei que você conhece Lucas muito bem também, a doutrina era Cristo. Eles estavam insistindo em falar de Cristo crucificado, ressurreto. Cristo, era esse o anúncio. E o incômodo das autoridades em Jerusalém era o que eu gostaria que fosse o incômodo que a gente produzisse em Niterói. E de Niterói para diante. Encher a cidade dessa doutrina Cristo, vendo na sua melhor e maior beleza, né? Mais nítida beleza. A mesma coisa falaram de Paulo chegando em Tessalônica. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Estavam fazendo uma confusão maravilhosa, enchendo Tessalônica e aquelas cidades ali de Cristo. Então, que propósito mais maravilhoso a gente pode perseguir com essa obra, com esse prédio novo, com tudo que a gente pode fazer, né? Sim. Do que isso. Esses desafios que o Senhor tem colocado para a Igreja Betânia, na verdade, só fortalece a nossa fé, né, pastor? Quando a gente diz o sim, a obra se torna impossível de ser feita, aí Ele faz e fortalece o nosso coração e a gente se torna mais fiel, mais dócil à palavra de Deus, mais constante, porque Ele está fazendo, graças a Deus por isso. E é uma história de um testemunho muito grande que eu tenho certeza que quando o pastor Theo retornar à igreja, vai poder ainda compartilhar muito com a igreja sobre tudo que o Senhor tem construído na vida dele, abençoado a vida dele por meio, né, pastor, dessa história linda de expansão da Igreja Betânia. E chegamos ao fim, está na hora de terminar aqui, porque é um tempinho bem pequenininho, a gente entende também que esse assunto tem muito a ser dito ainda, por isso vão ter outros podcasts com outros convidados, mas esse aqui foi muito especial, com o pastor Theo e com o Lucas. Prazer. Foi muito bom. E Deus abençoe, gente, fica de olho nas nossas redes sociais, nas notificações, no WhatsApp, que os cortes e onde também acessar esse podcast, vamos estar lá. Deus abençoe muito. Obrigado. Tchau.